Meu nome é Joaquim e hoje eu vim aqui dizer para vocês um breve resumo sobre o livro Eu, Ota, Rio de Hiroshima. O livro começa com o rio Ota, né? O nome do rio é Ota, o rio que ficava em torno de Hiroshima, falando como que era o rio muito tranquilo, um rio com muita prosperidade, um rio calmo, um rio que desaguava lá em Tóquio, Em seguida, a gente vem com uma cena do presidente dos Estados Unidos, ainda na época era o Roosevelt, e junto disso vem uma carta de Albert Einstein, junto com alguns cientistas, com um novo projeto de bomba nuclear feita de urânio, que o nome dessa bomba que ia ser produzida, o nome dela é Little Boy. Assim, essa bomba ela foi criada para uma situação em que os Estados Unidos queriam a rendição do Japão na guerra, só que o Japão, naquela situação, ele não aceitou. Inclusive, no livro, vem dizendo uma parte em que uma família, uma família, tinha um parente da família que ele morava em Tóquio. Tóquio era uma cidade que estava muito turbulenta na época, porque ela estava passando por bombardeios, sabotagem não digo sabotagem, eu diria por ataques mesmo pelo exército americano e também por outros países dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Estava numa época muito conturbada, a cidade estava um completo caos, bombardeios toda hora, bombardeios aeronáuticos, assim, então a cidade estava muito conturbada. Mas Hiroshima estava uma cidade muito tranquila na época. Inclusive muitas pessoas estavam querendo se mudar para Hiroshima, inclusive essa família que eles se eu não me engano é o tio que estava lá em Tóquio, só que ele queria se mudar para, só que ele recebe uma carta da sua ele recebe uma carta da família para ele poder vir para Hiroshima. E na carta vem falando que lá era um lugar tranquilo, era um lugar sem bombardeios, era um lugar muito calmo, tranquilo assim. E aí, o que acontece? Como o Japão ele estava numa situação muito conturbada na época, o Japão ele tinha um plano de conquistar o Pacífico, e aí ele chegou um momento que ele começou a perder força. O Japão ele sempre teve uma questão de orgulho, uma questão de honra, então eles não queriam se render da Segunda Guerra Mundial, não quiseram se render de nenhum jeito. Como o Japão ele estava no lado, podemos se dizer, mal da guerra, que era o lado do eixo, que era o lado da Alemanha nazista, de Hitler, era também o lado da Itália fascista, de Benito Mussolini, e também temos o Japão, que ele tentou um plano de tentar controlar o Pacífico, dominar o Pacífico. Assim, os Estados Unidos estavam planejando esse ataque para poder dar uma rendição no Japão, para poder fazer uma rendição no Japão. Então, os Estados Unidos ele mandou uma carta falando que mandou uma carta falando bem assim, que se o Japão não se rendesse da guerra, eles iam levar um bombardeio numa cidade do Japão. Poderia ser Hiroshima, Nagasaki, no final acabou sendo Hiroshima e Nagasaki que sofreram por causa da bomba. Assim, o governo do Japão ele não aceitou a carta. Assim, o governo americano mandou uma carta com autorização para poder jogar a bomba atômica na cidade que tiver o melhor clima, tiver a melhor condição meteorológica no local. Com isso, eles
acabaram jogando a bomba em Hiroshima. E, infelizmente, aquela família que estava vindo, o tio que estava vindo para Hiroshima, ele acabou morrendo também junto. A família morreu, várias pessoas morreram. E o final é muito triste, cara, porque estavam querendo uma paz e no final acabou o quê? As pessoas acabaram morrendo. E isso causa uma profunda tristeza no coração do leitor no final do filme. Então, esse foi o meu resumo. Tentei ser breve, mas acabei aumentando um pouquinho mais a extensão do vídeo. Obrigado, tchau.